pais e filhos. Conversas de bem-estar, de aprender e partilhar. Pais e filhos, com Teresa Margarida Brandão. Bem-vindos, queridos ouvintes da Rádio Vila Nova, e bem-vindos a todos quantos estão connosco nas redes sociais, como habitualmente. É com imenso gosto que vos apresento hoje a nossa entrevistada e a nossa convidada de hoje, doutora Maria de Lourdes Neves, a quem agradeço já do fundo do coração ter aceito este convite e tão graciosamente ter estado connosco. Doutora Lourdes Neves foi há uns 2 anos minha formadora, uma formação espetacular realizada para professores sobre novas formas de estar na escola e novas abordagens. Já com 2 livros escritos e mais na forja, que já sabemos que estão mais coisas na forja, é alguém que tem imenso a partilhar connosco. E desta forma convido a que todos estejam bem atentos à nossa conversa. Olá, Teresa, minha querida amiga, muito obrigada antes de mais pelo convite de hoje. É com muito gosto que estou aqui e agradeço também a todos os ouvintes que nos estejam a ouvir durante a emissão de hoje e aquilo que puder contribuir para que as pessoas também possam enriquecer as suas vidas de alguma forma. É com muito gosto que estarei aqui durante este tempo. E exatamente esse vocábulo traz-nos o cerne deste programa, que nós pretendemos que seja uma caixinha de ferramentas, que vá trazendo a todos aqueles que estão connosco uma forma diferente de estar, às vezes dicas, ou quase sempre dicas que vão fazer as pessoas chegar mais longe. A doutora Lourdes Neves é docente também na Faculdade de Psicologia do Porto. Como é que há esta decisão de vida, este propósito de vida, de ir pelo caminho da psicologia e do desenvolvimento humano? Eu começo por também enquadrar o meu trabalho. Eu, neste momento, estou ligada assim ao ensino superior e instituições que vão onde nós trabalhamos de facto todas as competências transversais, mesmo com a formação avançada e com mestrados e outros tipos de pós-graduações, não necessariamente na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, mas com outras instituições de ensino superior. E vou trabalhando também com públicos muito diversificados, nomeadamente com professores, onde dedico grande parte da minha vida ao nível da formação contínua de docentes e tudo que sejam projetos de mudança e de atualização de ferramentas que os professores possam utilizar para trabalhar com os alunos, sobretudo nos tempos que nós vivemos atualmente. Os livros que foram surgindo, sobretudo em contexto educativo, têm muito a ver com o trabalho que vou fazendo com os docentes, portanto, o trabalho que vou fazendo no terreno, em contexto de escolas, e daí ter desenvolvido, sobretudo, a marca de coaching para docentes em Portugal. Portanto, registrei essa marca e os livros que vou produzindo nessa área têm a ver precisamente com a adaptação. Eu trouxe aqui um, vamos ver se eu consigo mostrar dos primeiros. É isso mesmo, e eu agradeço imenso a partilha, que é precisamente sobre esta ponte que a Teresa teve a amabilidade de falar do coaching e respectivas ferramentas em sala de aula. Mais recentemente tenho estado cada vez mais focada também, tendo em conta o contributo que creio que acaba por ser de todos nós naquilo que seja possível fazermos, de contribuir de alguma maneira para que as pessoas consigam fazer face àquilo que temos vivido desde que entramos em pandemia e todas as medidas que estão associadas a esta vivência, e daí ter surgido mais recentemente, em fevereiro de 2021,
o livro Pilares da Felicidade, que tem em vista precisamente uma série de ferramentas também. Portanto, eu tenho essa preocupação de construir materiais, manuais que sejam práticos, não só de reflexão, mas também que permitam o mais possível que as pessoas possam aplicar a si mesmas tudo aquilo que as possa ajudar também a ter um maior equilíbrio possível neste momento com o que estão a viver e com aquilo que o que estão a viver trazem para elas em termos de mudança. Portanto, este último livro aplica-se não só a professores, né, claramente, mas a todas as pessoas que, de facto, pretendam fazer um momento de paragem de reflexão sobre a vivência que têm tido atualmente e como construir progressivamente aquilo que se possa designar como uma construção para um sentido de felicidade das suas próprias vidas. Portanto, isto tem sido um percurso em termos de transição também mesmo de materiais mais práticos e manuais, livros que possam constituir também uma ferramenta e estudo, sobretudo de orientação para aquilo que poderá ser um bom objetivo neste momento para as pessoas se focarem nas suas vidas. Eu hoje, quando estava a preparar a nossa entrevista, porque todo este trabalho leva sempre um trabalho de casa, de conversar com os nossos entrevistados, de acertarmos as nossas ideias, os nossos temas. Então eu hoje estava a preparar e surge-me um pensamento que me diz I have decided to be happy because it is good for my health. E isto é traduzido já do francês, porque é de Voltaire. Eu decidi ser feliz, porque ser feliz é bom para a minha saúde. Então, uma das coisas que a Lourdes Neves tem vindo a fazer é trabalhar neste campo. E hoje que se ouve tanto dizer, sejam felizes, os locutores de televisão despedem-se, por favor, sejam felizes. As pessoas dizem umas às outras, ser feliz. Mas afinal, como é que nós somos felizes? O que é ser feliz? Talvez primeiro, o que é ser feliz? E como é que nós conseguimos ser felizes se estamos a viver com tantos condicionamentos? E a vida traz-nos sempre condicionamentos. Sim. Sem dúvida que o próprio conceito de felicidade remete sempre para a existência da dualidade humana, ou seja, qualquer que seja a fase em que nós estejamos em termos de desenvolvimento, e aquilo que estamos a viver atualmente é mais uma etapa do ciclo de desenvolvimento humano, como outras que já passamos anteriormente, outras crises que nós já vivemos, outras épocas que fizeram ao ser humano também questionar-se daquilo que é e da sua posição na sua existência. Portanto, a felicidade é sempre a forma como cada um de nós consegue conciliar aquilo que é a combinação e a conjugação da dualidade de existir. Esta dualidade que remete para posições extremas na sua própria existência, seja do prazer ou da própria dor, seja de ser feliz e até daquilo que possam ser escolhas que remete para a própria felicidade, se a pessoa não tiver consciência daquilo que remete para a sua infelicidade. Portanto, felicidade é sempre uma construção, é sempre uma percepção que cada um tem da sua própria vida e, acima de tudo, como é que nesta trajetória existencial que nós vivemos, como é que nesses vários caminhos que se vão abrindo na sua existência, simultaneamente não só se sai daquilo que é uma percepção da angústia, mas também se consegue ir ao encontro da paz e deste equilíbrio, desta dualidade, desta liberdade em cada instante e em cada momento de conseguir conciliar a dicotomia do seu dia-a-dia. Como nós vivemos atualmente, nós neste momento estamos a ser confrontados com o cumprir regras, com a liberdade, que é não estarmos privados ou limitados do que quer que seja. Portanto, a felicidade é conseguir
atingimos um patamar em que esta condição não nos limita por si só, em que nós conseguimos viver independentemente dessa mesma condição. E em cada momento, por si só, conseguimos fazer isso. E as pessoas, digamos, cada um de nós e todos aqueles que nos rodeiam, estarão a construir ou estarão a alimentar dentro de si expectativas relativamente ao que é ser feliz, que são pouco realistas? Eu creio que sim. A sensação que eu tenho é que quando olho à minha volta, nas pessoas com quem lido e na escola, por exemplo, vejo rostos muito fechados, rostos pouco alegres. Os média também nos passam esta questão. Então, como é que construímos esta forma de aceitação? Mas é isto que a Teresa está a dizer é extremamente importante, é quase como se nos passassem, e mesmo a educação das crianças até uma certa altura, até bem recentemente, passava-se este ideal na própria educação, né, acompanhar-se as crianças com vista a que fossem felizes, como se a felicidade fosse a ausência por completo de contrariedade, ou de não, em alguns momentos, privar-se daquilo que é o próprio prazer. Quando o que nós estamos a falar aqui do conceito de felicidade, na verdadeira acessão da palavra, da sua existência, é conseguirmos, em cada momento, esta contrariedade ser encarada como uma parte integrante da dualidade que nós estamos constantemente em experiência diária, e como tal, quanto mais ela for aceita de uma forma natural, maior a probabilidade de nós também termos a capacidade, a resiliência, o pensamento positivo e a força e a energia anímica suficiente para nos conseguirmos tornar mais maduros, mais capazes de lidar com cada uma das adversidades. Portanto, atingir a felicidade não é negar que exista dor ou sofrimento, não é negar que exista contrariedade, pelo contrário, é aceitá-la e integrá-la numa estrutura cada vez mais forte de si própria. E essa falta de aceitação de um grande número de pessoas retira da vivência do presente, não é? Sim. As pessoas estarão a viver hoje em dia onde? As pessoas vivem neste momento, e esse é um ponto extremamente importante, sem dúvida, porque, sobretudo então, desde que nós entramos nesta fase que estamos a viver, pandemia, as pessoas vivem entre o passado, uma realidade que já não existe e que não sabemos se irá voltar a ser aquilo que foi. Há muitas pessoas que defendem, muitos teóricos, muitos investigadores, muitos analistas que defendem que muito provavelmente, até do ponto de vista tecnológico e até do ponto de vista digital, que dificilmente voltaremos a viver essa realidade como era anteriormente, e vivem também presos a uma ponte com o futuro que se desconhece, que não se controla e que se anseia e almeja que seja muito próximo do presente, e que traga sobretudo a liberdade de se deixar viver com o aprisionamento das máscaras e todo o controle, todas as medidas de contenção que nós temos atualmente. Portanto, de facto, o resultado disto tudo é angústia. Uma angústia, seja pelo passado que já não existe, seja a ansiedade em relação ao futuro que não se controla e que cada vez menos se controla, porque todos os dias nós vemos todas as indicações que temos atualmente são de orientações para mudanças diárias. Portanto, isto de facto afasta-nos do presente, a vivência por completo do presente, ou seja, do exercício de escolha consciente do agora e de aproveitar cada momento de uma forma o mais ilimitada possível, de uma forma mais plena possível na sua verdadeira essência. Portanto, as pessoas tornam-se cada vez mais incapazes de sentir, sobretudo, aquilo que há de positivo, aquilo que surge pelo positivo. E com isto o adiamento também de qualquer tipo de reforço ou de outro tipo de cenários mais positivos das suas vidas. Muito interessante o sentir.
aquilo que eu tenho sentido durante a primeira vaga pandémica, verificou-se muito a nível transversal movimentos humanitários que se desenvolveram, muita interajuda. Neste segundo movimento pandémico, a situação tornou-se bastante diferente. E as pessoas, eu quando digo pessoas, digo o ser humano, não estou a apontar para ninguém, porque eu estou incluída também no ser humano, tornaram-se mais egóicas. De que forma é que toda esta forma de estar contribui para que realmente a pessoa não esteja bem? Normalmente, quanto mais autocentradas as pessoas estão, quanto mais afastadas estão da ligação com a conexão com tudo, não é? Com tudo aquilo que está à sua volta, com os outros, com aquilo que podem ser outras fontes de prazer e satisfação, quanto mais a pessoa está virada para si de uma forma isolada, maior é mais frequente é este comportamento ser um comportamento de sofrimento e de incapacidade de se dar ao exterior. Portanto, que era algo que nós assistíamos, de facto, na primeira parte, na primeira fase, em fevereiro, março do ano passado. Será que o facto de nós termos estado confrontados e continuarmos a estar confrontados com uma grande parte do nosso contacto ser online tem contribuído para essa situação? Eu creio que sim. A privação constante de muitas necessidades, muitas situações, muitas experiências que para as pessoas eram um dado normal, já para não falar também de consequências avassaladoras que outras pessoas tiveram, de perdas incalculáveis e que não são passíveis de serem contabilizadas, mas toda a privação relacional, afetiva, torna as pessoas mais isoladas ainda, menos ligadas, menos envolvidas, menos capazes de expressar ou de se dar, não é? Porque começa a ser muito mais fácil as pessoas sentirem a necessidade de receber, de sentirem a necessidade de se recolher também para poderem reorganizar-se novamente. Portanto, é um movimento que é compreensível, que se compreende que existe. E o passado, o tal passado e o futuro, que já não existem, podem tomar novos significados para a construção deste presente em que realmente nós deveríamos todos estar? A reconstrução do passado, propriamente dito. Trazer a experiência do passado e dar-lhe uma nova roupagem, um novo significado. Se as pessoas conseguissem neste momento também ter mais foco na comparação com outras experiências negativas que já viveram nas suas vidas e as ferramentas que precisaram na altura de o fazerem, para conseguirem lidar com isso no passado, ajuda significativamente a manter a resiliência e a capacidade de adiar uma dita funcionalidade da vida que pudessem estar a viver. A grande questão depende também da forma como cada um está a integrar a sua história, o seu passado. Depende do quanto as pessoas estão satisfeitas ou não com o seu próprio passado. Este também é um exercício de integração do passado de cada um, não é? Neste momento. E para quem esse passado, atualmente, as escolhas feitas são questionadas também, torna-se, obviamente, o momento presente muito mais difícil. Torna-se muito mais exigente, muito mais duro de ser ultrapassado também. E então, regressamos um pouquinho ao início, os pilares da felicidade. Os pilares são algo sobre o que assentamos uma construção. Quais são estes pilares que contribuem, que sustentam a felicidade que tanto almejamos? De acordo com a perspectiva que eu fui passando aqui no livro, foi que
foi partindo deste princípio sempre da dualidade, ou seja, que no livro não foca aquilo que são aquelas necessidades básicas que nós que temos no dia a dia. O livro não se debruça sobre isso, sobre as necessidades do momento atual, ou as necessidades que até outros autores eventualmente criaram como sendo imprescindíveis para que as pessoas a partir daí conseguissem trabalhar a sua realização. O livro foca-se sobretudo naquilo que é a construção interna da felicidade, ou seja, a forma como cada um consegue assentar numa base, num pilar essencial, que é o amor próprio, e a partir desse mesmo amor próprio, como é que a pessoa consegue integrar progressivamente os outros pilares subsequentes, ou os que estarão em camadas superiores. É a partir do pressuposto de que existe uma hierarquia, uma hierarquização de pilares que permitem que a pessoa se torne o mais fortalecida possível, e com isso se consiga preencher o suficiente para fazer face a qualquer crise externa, e que a base é precisamente este amor próprio. Depois do amor próprio estar atingido, a pessoa consegue pensar naquilo que é a aprovação de si mesmo, a aceitação de si mesmo, e isto de uma forma determinante e em oposição ou à aprovação dos outros, ou à necessidade de perfeccionismo ou de incapacidade de aceitação do erro. Depois deste pilar estar assente, é possível para a pessoa conseguir desenvolver empatia, em que a aprovação passa de si para o exterior de si. Depois deste pilar estar atingido, a pessoa consegue desenvolver uma forma de amor mais alargada, uma capacidade de ir além daquilo que é o seu amor próprio, e progressivamente atingir um outro pilar, que é o da autenticidade, ou seja, de ser coerente consigo mesma naquilo que é as suas escolhas, os seus objetivos, as suas próprias necessidades. Só quando a pessoa consegue fazer isto, é que consegue saber o que é verdadeiramente o sentimento de compaixão pelos outros. Compaixão que nada tem a ver com pena, tem a ver sobretudo com a capacidade de se doar a outros e de compreender, não só compreender, mas também entregar-se àquilo que possa ser investimento em outros, independentemente daquilo que os outros nos possam ter feito. Depois disso, é sim possível atingir aquilo que são os 3 últimos pilares, que correspondem ao propósito, ao sentido de propósito de vida, ao sentido de missão de vida propriamente dito, à integração daquilo que é a parte positiva da sua personalidade, ou a parte que é oposta à sombra, da parte, neste caso, que permita que a pessoa se desenvolva, que permita que se transcenda em si mesmo, e progressivamente atingir aquilo que é a transição da mente individual para a mente coletiva. Ou seja, não somos só nós individualmente que importamos, é o todo onde nós estamos integrados, é o sistema onde nós estamos integrados, é a consciência maior de que cada um de nós pode contribuir para tudo aquilo que está à sua volta. E isto que nós estamos a viver impele-nos para este sentido, não é? Não sou só eu ou o outro que importa, importamos todos. E para que eu consiga fazer isto, eu preciso de estar com tudo isto alicerçado dentro de mim. Caso contrário, é aquilo que a Teresa dizia há pouco muito bem. A pessoa volta ao início. Aquilo que é aquele sentimento mais de individualismo, de estar autocentrado, de estar virado para si mesmo, porque é o que a pessoa consegue dar, é o que a pessoa consegue fazer. Portanto, esta construção é um caminho que não importa o tempo. É importante a pessoa ter consciência de que esse caminho é necessário ser feito. Porque quando não é equilíbrio, quando não é sentir esse equilíbrio destas mesmas dualidades, o que a pessoa sente é o oposto a cada um destes pilares que acabei de dizer.
e que traz constantemente, em várias fases da sua vida, desconforto. Interessante para mim ouvir essas palavras, porque me sentia ir para trás. A São Francisco de Assis é uma mensagem tão bonita, uma mensagem que me faz lembrar muito essas vivências. Eu fui educada na Escola de Freiras, aqui mesmo ao lado da nossa rádio é o seminário, também onde fui criada, e realmente essa mensagem de transcendência toca aqui muito fundo. E Lourdes, como é que se pode ensinar? Pode-se ensinar? Há ferramentas para, por exemplo, levarmos para as famílias, para as escolas e que possam ajudar as pessoas a irem alcançando esses patamares? Acima de tudo, é muito importante as pessoas terem noção de que a felicidade de facto não é aquela coisa quase material, atingível e que rapidamente se substitui. E que com isto cria a ilusão e a perspectiva de que, de facto, nós conseguimos compensar com coisas e substituir com coisas e se consegue com isso descartar coisas e pessoas com facilidade, porque isso confere, sobretudo, cada vez mais vazio interno. E isto os professores, mesmo nas escolas, com muita frequência vão explicando aos alunos esta necessidade de construir, de crescer, de atingir objetivos de vida e de mais além, em adultos, conseguirem serem capazes de serem um cidadão na verdadeira acessão da palavra e que possam ser um exemplo para outros. Essa construção implica que, e aqui entram ferramentas, por exemplo, do coaching, e ferramentas também do coaching para docentes e ferramentas também desta própria construção da identidade ser feita de maneira a que cada um consiga perceber em que ponto é que está. Numa sala de aula, por exemplo, se um aluno não estiver minimamente preocupado com o total todo do que é a turma, todos os comportamentos que tem são comportamentos focados nas suas necessidades, na sua individualidade, sem estar preocupado que aquilo que possa ser a falta de atenção, o ruído ou a sua falta de interesse possa causar nos outros, que é uma das dificuldades que muitas vezes se assiste, agora se calhar de uma forma diferente, porque tudo mudou mesmo até em relação aos ditos comportamentos inadequados, e depois tudo depende, de facto, do tipo de motivação que os alunos têm, não é? Portanto, e compreensão de que tudo reside na forma como nós motivamos, portanto, o que importa é que haja a motivação certa para que haja a mudança de comportamento, e não propriamente a visão em absoluto de que alguém é desmotivado e que isto é um dado fatal e incontornável. Portanto, claro que o trabalho e as ferramentas todas tenham que ver com a definição de objetivos individuais, objetivos que permitam que os próprios alunos, mesmo dentro da escola, consigam cada vez mais ter uma noção, uma co-construção da aprendizagem, do ensino, daquilo que são os conteúdos, que permita cada vez mais o envolvimento em parceria com o professor, lhes permitirá também muito mais ter um papel ativo naquilo que estão a aprender. Portanto, implica que esta construção seja feita por eles desde pequenos, que eles tenham um papel cada vez menos passivo dentro da sala de aula, e mesmo se passa em casa. Nós também temos a capacidade cada vez mais de lhes devolver essa mesma consciência de que têm que definir objetivos diariamente. Portanto, que toda esta construção de todas estas etapas é possível se eu tiver muito bem a consciência de onde eu estou, onde estão os outros, o que é que eu faço em relação aos outros e o que é que eu contribuo para que os outros também estejam bem comigo. Não apenas eu de uma forma isolada, como uma ilha deserta em que mais nada existe à minha volta. E isto é importante haver esta consciência desde muito cedo, desde mesmo do primeiro ciclo, eu diria do pré-escolar, porque o nível de maturidade
é muito proporcional também, é uma experiência sensorial, mas a partir do primeiro ciclo já conseguimos fazer muito trabalho com eles de consciencialização e de reflexão sobre eles próprios e sobre o que fazem em relação aos outros e a forma como se posicionam em relação aos outros. Portanto, é muito sair também da visão apenas da exposição daquilo que se pretende transmitir em termos de conteúdos, não é? É irmos muito além daquilo que é atingirmos uma co-construção também do conhecimento e que cada vez mais a escola nos pede isto, não é? Portanto, isto é algo que é independente até de todo o tipo de ensino que nós vivemos atualmente, não é? É muito Será que muitas vezes questiono-me sobre esta questão? Os alunos um grande número de alunos, falamos muito do insucesso, há o insucesso escolar, a desadaptação, as turmas difíceis, os alunos problemáticos. Será que toda esta forma de estar dentro da escola tem a ver com a pertença, o pertenço ao alcance da felicidade e só se investe a curto prazo? A visão que se tenta que os alunos atinjam da felicidade e da realização é diferente do que estas gerações querem e precisam. A forma, eles na verdade vêm muito mais talhados, em termos até genéticos, em termos de estimulação, para uma visão do agora, do mais próxima do presente, do que aquilo que eram as nossas gerações até. Pois. Só que há uma constante tendência para os aproximar uma visão de gerações anteriores, que era uma visão focada naquilo que é o que fazer a partir dos 18 anos de idade e que os torna menos capazes de explorar potencialidades, explorar as competências que têm a cada momento e, neste caso, explorar ao máximo esta visão do presente que eles têm. Em vez de se ver isto até como uma vantagem, é mais difícil ver-se isto como uma vantagem e passa a ser visto como uma incapacidade de terem objetivos para o futuro. Que é um dos comentários que é muito frequente em relação aos alunos na escola. Quando eles têm objetivos, mas é no presente. Sendo que a visão do futuro que eles têm também é muito diferente da nossa. Agora é preciso trabalhar essa visão de presente. Daquilo que eles podem desenvolver-se e potenciar-se no presente. Porque no futuro, dificilmente as profissões que existem agora irão manter-se no futuro. Muitas delas não irão existir, com certeza. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Nós temos visto isto nos últimos 2 anos acontecer. Essa é uma matéria que eu estou a dar agora, no módulo que estou a lecionar nos cursos profissionais, é exatamente isso. E é esta questão. E o que me fica muito daqui é a nossa dádiva aos outros. Sim. A felicidade passa invariavelmente pela nossa dádiva aos outros. O último pilar tem a ver precisamente com isso. Essa transformação. A transcendência. Sim, essa transcendência, que também para quem nos está a ouvir é bom diferenciar que o conceito não tem que ver necessariamente com o sentido de religião que cada pessoa Sim. possa aprender, não é? É importante também fazermos essa menção que é a transcendência na medida em que nós conseguimos ir além do simples alcance do momento, do momento experiencial. É conseguirmos quase fazer perdurar essa sensação e esse sentimento além daquilo que nós próprios somos, como se fôssemos muito maiores do que aquilo que somos. E somos muito maiores do que aquilo que pensamos. E essa dádiva aos outros é prolongar e exponenciar a nossa capacidade, que ficará prolongada nos outros, para com os outros, e permanecerá de uma forma que é incomensuravelmente subjetiva. Acaba por ser uma forma de nos tornarmos muito mais macro por aquilo que podemos fazer com cada uma das pessoas que se cruzam na nossa vida. Portanto, é como se nós tivéssemos
aqui, ali, com outra pessoa, nós expandimos a nossa própria consciência, fazemos isso. Que não deixa de ser uma das principais vontades do ser humano em ser feliz. Tem a ver precisamente com ser surpreendido, não é? O que é que quando a pessoa diz que quer ser feliz para quê? Ser surpreendido pela vida, conseguir que a vida o encante. Nada melhor do que, de facto, isto se prolongar além daquilo que é mensurável, daquilo que é objetivo. É prolongar-se em toda a expansão daquilo que nós podemos dar e desenvolver em cada uma das pessoas que se cruzam na nossa vida. Portanto, nós podemos fazer isto constantemente. Daí que só através dessa dádiva, essa capacidade de fazermos esta transformação do eu para os outros, é que podemos também ser surpreendidos, porque são esses outros que nos surpreendem também, diariamente. O que é que pode ser feito mais nas escolas e no que é que poderíamos investir mais para contribuirmos para que os nossos alunos sejam mais felizes? Essencialmente, eles terem muito mais responsabilidade e consciência do que podem fazer para isso acontecer. Eles terem muito mais visão de que, independentemente dos insucessos ou das falhas ou daquilo que correu menos bem no passado, ou do que a sua própria família lhes possa proporcionar, que eles são capazes e podem transformar as suas vidas diariamente. Portanto, esta perspectiva de que eu sou o resultado apenas do meu meio é algo que, ainda que seja verdade, que esteja mais do que estudado, de que eu vivo dessa influência que o meio me traduz ou que de alguma maneira me determina, eu sou muito mais do que isso. Portanto, quanto maior a consciência que os alunos possam ter de que não são vítimas da sua própria história, vão além disso mesmo, vão além da consciência disso mesmo, eles conseguem repor o poder que têm de mudar resultados de uma disciplina, mudar resultados de uma nota, mudar resultados daquilo que acreditaram ou desistiram de acreditar, porque é isto que acontece muitas vezes, acabam por, ao fim de algumas situações menos positivas, deixarem de acreditar que são capazes de ter, por exemplo, uma positiva numa determinada disciplina, ou ter sucesso numa determinada disciplina, porque acham que não vale a pena tentar, porque já tiveram experiência anteriormente que não resultou, e como tal, também acabam por entrar neste processo de autossabotagem. E depois, isto reforçar constantemente da incapacidade é fácil, basta continuar a ter maus resultados. Portanto, este trabalho de autoconfiança e de fortalecimento é fundamental. Este esquecermos e fazermos a tábua rasa de que conhecemos o que é que seja da experiência daquele aluno ou dos resultados passados dele, é muito interessante. Eu ouço alguns professores dizerem que aplicam já isto diariamente, que é não verem, sobretudo do ensino profissional, não verem a história deles, o percurso deles, as classificações que eles tiveram, a família que têm, precisamente para não terem qualquer preconceito dos alunos, qualquer visão menos positiva daquilo que foi a sua história. Nem positiva nem negativa. Portanto, não ter uma visão em absoluto, ter uma capacidade, lá está, na relação com o professor, se focar naquele momento presente, naquele momento essencial de aprendizagem e de ligação, a partir do qual tudo é possível. E, regra geral, as pessoas que têm esta visão têm muito bons resultados com os alunos, porque eles sentem que são capazes de ser alguém diferente, seja melhor, seja com outras competências também alteraram, seja porque mostraram outros aspectos deles próprios, mas acima de tudo não são determinados pela sua própria história, que de facto em muitos destes casos de insucesso acaba por continuar a limitá-los durante o tempo todo. E nós, professores, de que é que precisávamos mais? De que é que nós precisamos mais de saber? Nós recebemos ou fizemos um curso superior com cadeiras de didática e, enfim, dentro das matérias que lecionamos, mas sinto que isto vai muito mais além.
foi assim que nos conhecemos, não é? Numa formação que é muito mais além do que aquilo que nos foi dado antes. Neste momento, eu tenho visto muito nos professores esta imensa necessidade também de fortalecimento do próprio professor. Os professores passaram por um período crítico, este último ano foi avassalador no ensino, portanto foi um ano extremamente duro, de imensas transições, imensas mudanças, portanto, em primeiro lugar, este fortalecimento interno, emocional, psicológico, de autoconfiança, de resiliência, de fortalecimento individual, isto é fundamental para os professores reporem isso individualmente, autocuidarem-se nesse sentido. Depois, trabalharem bastante a liderança, uma nova forma de liderança, precisamente porque mudamos o conceito de sala de aula, mudamos o conceito também, vamos mudando progressivamente o conceito de escola, estamos a reequacionar o que se pretende de cultura de escola. Em cada agrupamento, o conceito de cultura de escola também acaba por ser diferente, dependendo da visão das pessoas que estão nas suas direções, nas suas lideranças. Portanto, é reposicionarmos também sobre o perfil que cada um tem para liderar uma sala de aula, que é a capacidade que vai muito além das competências apenas do foro mais científico ou de conhecimento do currículo, portanto, que traduzem também, sobretudo, competências de foro pedagógico e quando eu acrescento aqui a liderança, é porque, na maior parte das vezes, as pessoas que desenvolvem formação e que desenvolvem trabalho nessa área são, sobretudo, pessoas que têm interesse em ocupar cargos de gestão escolar. Quando estamos a falar em liderança, é transversal a qualquer posição dentro da escola. Qualquer que seja o trabalho de relação com os alunos, implica que hajam inúmeras estratégias que permitam que o professor lidere de forma adequada os seus alunos e que consiga reposicionar-se também a cada momento. E neste momento, falando de toda essa dinâmica, haverá um ou outro caso, Lourdes, que tenha passado já pelas mãos, que seja um exemplo fantástico de grande mudança com algum aluno? Sim. Eu tenho conhecido durante este processo e as pessoas vão aplicando também muitas estratégias, seja em termos de técnicas de concentração em sala de aula, de uma forma diversificada, seja até através do coaching, seja através até da aplicação, sobretudo aqui mesmo este último manual que estávamos a falar, da forma como os alunos se veem a si mesmos, a forma como se valorizam, a forma como se identificam como sendo capazes de lidar com as situações, a forma como se potenciam, como se exponenciam. Portanto, isto faz com que, de uma forma concertada, se vários professores num conselho de turma trabalham desta forma, um mesmo professor titular no ensino básico, no primeiro ciclo, enquanto titular da turma, basta essa transformação para todos os alunos se transformarem, para todos os alunos se alterarem, porque mudou a atitude. E ao mudarem a atitude, tudo muda à volta também. E os alunos também, com isto, ter essa capacidade também de conseguir ver além daquele pormenor da matéria que faltou ou da aprendizagem que faltou, mas que há um aluno com determinadas necessidades, determinadas características, determinados perfis que não encaixam necessariamente naquilo que é a média das aprendizagens que têm que ser atingidas ao fim de X tempo. Este perfil do aluno, este documento, não é, que nós temos agora, este perfil do aluno está a dar-nos asas para sermos mais e melhor, ou vai-nos continuar a espartilhar para darmos só as matérias e o programa, estarmos aflitos? O perfil do aluno vem, sobretudo, criar este alerta para a necessidade de irmos para outras competências, além das competências puramente académicas. Académicas, não é?
portanto, falam uma série de outras competências sociais, emocionais, sinestésicas, de caráter naturalista, musical, portanto, acaba por estar aqui o modelo Gardner implementado também muito implícito na construção do perfil e que vem trazer precisamente a visão de que há múltiplas competências e múltiplas inteligências que é importante serem trabalhadas e os alunos, de facto, isto revela-se depois também na incapacidade de serem bem-sucedidos em algumas disciplinas em relação a outras, porque, de facto, eles têm diferentes talentos, têm diferentes capacidades e, portanto, mesmo as escolas em que não são propriamente o ensino artístico ou articulado, mas que apostam mais em áreas ligadas à música, às artes, a tudo que permite a expressão emocional, ou oficinas que permitem a transformação emocional no sentido mais macro, permitem que os alunos também se expressem e comuniquem de uma forma muito mais positiva e não reprimam aquilo que sentem e demonstrem isto sob a forma de agressividade ou até de exclusão ou do chamado bullying, que é feito mesmo agora, se vê que nos casos neste momento de ciberbullying dos alunos mesmo em grupos sociais e grupos do WhatsApp, até que mesmo durante este período assistiu-se a muitos casos desse género. Eu gostava também de fazer exatamente essa questão. Nós, quando estivemos a preparar, falámos disto. Mesmo no regime online, eu tive imensos alunos e alunas que se queixaram muito de estarem a ser bullied, ou seja, de estarem a ser menos bem tratados, desrespeitados. Isto é uma ausência de estar feliz na vida. Sim, alguém que está feliz, de certeza que não tem prazer nenhum em estragar a vida dos outros. Portanto, com certeza que isso aplica-se a qualquer idade. Portanto, alguém que passou por estes estados todos que falámos há pouco, de certeza que está bem consigo próprio e quererá ver aquilo que há positivo a acontecer com os outros. Portanto, aí nós vemos muito dessa frustração individual e a necessidade de fazer criar num outro um mesmo sentimento de frustração. Isto faz lembrar muitas vezes o conceito de praxe académica no ensino superior, que se vê, por exemplo, aqueles alunos que foram muito sacrificados na praxe quando entraram, sabendo nós que o conceito de praxe é com vista à integração e à aceitação pela comunidade académica e naquele ano, e pelos pares, é uma forma de integração na faculdade. São normalmente esses mesmos alunos que são mais fustigados, aqueles que são mais duros e mais exigentes na praxe seguinte. Portanto, por algum motivo isto acontece, não é? Da forma como se passa depois para os outros aquilo que... Portanto, o conseguir não fazer isto implica um trabalho interno muito grande, senão a tendência, a maior parte das pessoas é fazer aos outros aquilo que lhes fizeram assim. É esta transferência dos sentimentos para os outros. Como nós sabemos que havia ter acontecido algo no meio, que é o que nós assistimos também em relação aos pais, à educação, a modelos parentais severos, que tanto criticaram e repetem os mesmos padrões com os filhos. E, no entanto, Lourdes, como nos aproximamos para os nossos minutos finais, eu no princípio partilhei com todos que fiz formação com a Lourdes e foi uma formação fantástica e de certeza que mais ainda iremos fazer. Onde é que nós, professores, podemos ter esta formação? Saber mais sobre estas áreas, além dos livros, partilharmos, participarmos e adquirirmos estas ferramentas e estas técnicas para trabalhar? Eu, neste momento, além dos centros de formação, professores que cada vez mais estão a apostar mais na transição digital, o projeto que é mais diretamente relacionado com estas áreas, que estou a desenvolver, é na Porta Editora, com uma ação que nós estamos a implementar sobre liderança em contexto educativo e onde trabalhamos todas as técnicas de coaching educativo e coaching para docentes e onde se desenvolve uma série de ferramentas que permitem também fazer face a estas questões que nós falamos hoje durante a emissão.
E isto porque, de facto, nós neste momento estamos a fazer uma transição forte nos centros de formação de professores para competências de preparação para o digital, não é? Portanto, estas áreas mais relacionais e da pedagogia e das competências da relação com os alunos começam a ser áreas que se tornam mais específicas e que provavelmente vão ser trabalhados noutros contextos. Mas eu sinto que também este mundo digital, a mim pessoalmente, me trouxe vantagens e possibilidades de aprendizagem que eu nunca teria tido se não fosse desta forma. Sim, sim. Portanto, pessoas que felizmente têm essa visão. Há outras pessoas que continuam a defender, de facto, que nunca se atinge os resultados que se atinge no presencial. Por isso tem muito a ver com a experiência que cada um viveu durante este último ano. E sabendo nós que, de facto, há algumas aprendizagens em algumas faixas etárias que é muito difícil trabalhá-las com os alunos. A aprendizagem da leitura, por exemplo, de aprender a ler, é claramente bastante mais difícil, mas há outros anos de escolaridade em que há resultados e relatos muito positivos, dependendo da forma como se dinamizou a própria sala de aula virtual, claramente. E sim, houve muitas pessoas que tiveram experiências muito ricas, muito interessantes mesmo. Portanto, muito bem. A parte positiva de tudo isto. Ótimo. E gostava só de deixar a nota de que a Lourdes Neves, eu depois vou deixar todos os contactos que podem contactar com a doutora Lourdes para que vos envie os seus manuais, os seus livros, e que estejam também disponíveis para se abrirem a estes novos conceitos, a estas novas formas de estar, porque na realidade ser feliz é muito bom, é o melhor que podemos ter na vida. Sim, sem dúvida. Ou seja, se nós não conseguimos recordar-nos constantemente esta capacidade de sermos a arte e o artista simultaneamente, acabamos por também não esquecer que conseguiremos ser a semente do milagre e o milagre em si mesmo, de sermos o melhor de cada um de nós. Muito bem. Vos deixo e resta-me agradecer novamente. Obrigada. E obrigada do fundo do coração, Lourdes, por ter estado presente, e desejo a todos os nossos ouvintes que tenham levado as mãos cheias de ferramentas e de ótimas dicas para sermos cada vez mais e melhor. E até 2 a 8 dias com mais um convidado ou uma convidada que ainda vou manter em sigilo até que depois faça a surpresa, sabermos quem é que temos. Muita gratidão por estes momentos e por todos os ensinamentos, Lourdes. Muito grata. Muito grata.